caro estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula do canal Método da Aprovação. Hoje vamos praticar mais alguns exercícios de concurso aqui para vocês praticarem o conhecimento que vocês tiveram até agora do Microsoft Excel. Tá? Eu trouxe duas questões de concurso e uma questão que eu elaborei aqui referente à nossa última aula do Microsoft Excel, certo? Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse botãozinho vermelho, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais e deixa um comentário aí nesse vídeo, certo? Todos os dias temos vídeo aula aqui no canal, de segunda a sábado, então assista as aulas anteriores aí para ver se vocês conseguem praticar os conteúdos que a gente tem aqui nessa playlist e também nas outras playlists. Então, bora lá, vamos começar a resolução de exercícios. Primeira questão. Uma questão do ano de 2017, da banca FCC, do concurso do TRT, 24ª região. Essa pergunta parece bastante complexa porque ela é grande, ela tem uma tabela grande, mas ela é bem simples porque tem as dicas corretas para você poder entender o que você tem que procurar na alternativa. A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2007, em português, mostra hipoteticamente os encargos trabalhistas sobre o salário de um funcionário de uma empresa optante pelo Simples Nacional, certo? Então, vamos lá. Na célula C12, coluna C, linha 12, tem o total ali, uma porcentagem que é de 68,17%. O que está dizendo? Nessa célula C12 foram somados os valores percentuais de C2 a C11. Então, ali do C2, que é o 13º salário, com a porcentagem de 8,33%, até ali o C11, 7,93%. É tudo isso aí que ele somou, certo? E na célula B16, então vamos lá na coluna B, célula 16 são os encargos, 1.431,57. Foram calculados os encargos com base no percentual contido na célula C12, aquele 68,17%, sobre o salário contido na célula B15, que é o salário do funcionário ali, embaixo do João Pedro. As fórmulas digitadas na célula C12 e B16 são, respectivamente. Tá, eu lendo a questão e explicando aí para vocês parece muito confuso, mas é bem simples. Olha como que a gente vai descobrir a primeira fórmula. Na célula C12 foram somados os valores percentuais de C2 a C11, ou seja, ele somou aquelas porcentagens, o 8,33, o 11,11, o 40,80 e o 7,93. Então, bem simples, a gente já mata aí a questão. Igual a soma de quem? Do intervalo de C2 a C11 que ele está especificando ali no próprio enunciado. Tranquilo. E na célula B16 foram calculados os encargos com base no percentual contido na célula C12. Então, eu já sei que eu vou ter que calcular alguma coisa com a célula C12. Sobre o salário contido na célula B15. Aí, ó, já matei também. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma conta que envolva a porcentagem ali no C12 e o salário contido que está digitado ali na B15. Tá? Para calcular os encargos, quando a gente utiliza a questão da porcentagem, a gente utiliza a multiplicação. Então, vai ser o C12 vezes o B15 ou B15 vezes o C12, não interfere a ordem, tá? Apenas isso. Então, ali a gente já tem a resposta correta, a alternativa E. Tá vendo? Parece uma questão muito complexa, mas é bem simples se a gente analisar os pedacinhos dela e desmembrando a questão em si. Próxima questão. Também uma questão da banca FCC, do concurso TRT de São Paulo do ano de 2017. Considere por hipótese a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013 em português. Na célula B9, para somar o intervalo das células B2 até B8, foi utilizada a fórmula. Essa é uma questão bem básica, bem simples, lá das primeiras aulas de Excel, que é a função soma, tá? Não existe soma T, não existe soma tempo, nada disso, é soma. Somente soma para você somar os valores. Então, nessa dica que eu dei para vocês, vocês já eliminam as 4 alternativas incorretas, tá? Já fica a alternativa D, igual a soma. E qual que é o intervalo que eu estou pedindo para somar? Ele está pedindo ali, ó, somar o intervalo das células de B2 até B8. Então, B2
B2 até B8 eu utilizo 2 pontos, tá? Para ele analisar e verificar o intervalo inteiro, certo? Bem tranquilo. Última questão, essa questão aqui foi eu que criei, tá? Eu elaborei essa questão para a gente treinar um pouquinho, praticar da nossa última aula, que eram sobre os gráficos. O gráfico ao lado mostra as médias das notas dos alunos. Para calcular a média, qual a fórmula correta? Então, ali, ele está calculando a média de cada aluno, tem que prestar muita atenção, ele não está calculando a média total de todos os alunos. Para cada aluno, ele calcula uma média individual, certo? Então, vamos lá, nós temos os 4 alunos, a Ana, o Carlos, a Maria e o Ricardo, como a gente está vendo ali na tabelinha. A nota 1 e a nota 2 de cada um, e ele quer saber qual que é a fórmula que a gente tem que digitar ali na quarta coluna, né, na coluna da média, que seria a coluna D, qual a fórmula que a gente tem que calcular, por exemplo, para calcular a média individual ali do primeiro aluno, certo? A questão da média, a gente também viu essa fórmula, e depois a gente aprendeu a interpretar as fórmulas, as tabelinhas com os gráficos, mas a fórmula média é uma fórmula bem simples, é só igual a média, não tem que dividir nada por um outro valor no final, é só igual a média, e o intervalo que eu quero analisar, que eu quero calcular. Então, por exemplo, para eu calcular a média individual ali do primeiro aluno, da Ana, o que eu vou ter que digitar ali na quarta coluna? Igual a média. E quais são os valores que eu tenho que calcular a média? São as notas delas. Então, eu vou desconsiderar a primeira coluna, que seria a coluna A, e vou considerar só as colunas das notas, da nota 1, da nota 2, que seriam a coluna B e C. Então, se eu quero calcular a média da Ana, é muito importante que eu não selecione o intervalo todo, eu não quero a média de todos os alunos, quero a média individual. Então, eu pego aqui a nota 9, que é a nota 1 dela, que está na coluna B na célula 2, e a segunda nota, que é o 10, né, que está na coluna C na célula 2. Então, eu vou tirar a média entre B2 e C2, para eu poder calcular a média dela como está no gráfico, ali o 9,5. Para os demais alunos, eu faço também a mesma coisa, certo? Bem tranquilo, bem fácil essa questão também que eu elaborei para vocês. Espero que tenham acertado todas. Deixa aí no comentário se você conseguiu resolver os exercícios, qual o grau de dificuldade que você encontrou para resolver e assiste as aulas anteriores da nossa playlist do Microsoft Excel. Um grande abraço e até o próximo vídeo.